abandonar livros que não estão rendendo. Depois que eu terminei de ler esse livro, meu Deus, eu preciso falar sobre esse livro para as pessoas. Acho que leitura é um hobby que pode ser hobby, não precisa ser trabalho e que... Olá! Mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai descobrir como eu vou conseguir bater a minha meta de ler 24 livros em 2024. Bom, a gente ainda tá em janeiro, então eu achei que seria um vídeo interessante de fazer falando sobre as minhas leituras desse ano, pedindo indicação pra vocês também, enfim, fazer uma troca sobre essa área da nossa vida que é leitura, livros e etc. Esse ano eu coloquei como meta ler 24 livros em 2024. É uma meta muito alta pra mim. Eu já fui uma pessoa muito leitora, mas hoje em dia eu tô tendo muita dificuldade pra ler livros. Queria muito me esforçar pra mergulhar nessa área, sabe? Eu gosto muito de ler, então eu acho que esse vídeo pode me ajudar e quem sabe ajudar você também a encarar esse desafio de ler bastante em 2024. Então, nesse vídeo eu vou passar por 3 tópicos, que é como bater sua meta nesse ano, indicações de livros, eu vou indicar alguns livros que eu gostei muito de ler nos últimos tempos, e o último tópico é como organizar suas leituras. Espero que vocês gostem desse assunto e que a gente se torne grandes leitoras em 2024. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e bem-vindo de volta se você já é inscrito aqui no meu canal. Bora pro vídeo! Vamos falar agora sobre metas e como você vai conseguir bater essa meta que você colocou esse ano. No meu último vídeo que eu postei aqui no canal, eu comentei que a minha meta de leitura esse ano é ler 24 livros em 2024. Ou seja, a minha meta dobrou em relação aos últimos anos, que antes a minha meta era ler pelo menos um livro por mês. E eu não tava nem conseguindo fazer isso. Esse ano eu tô mais dedicada. Eu acho que eu vou encarar mais a leitura como um hobby. E me forçar mesmo a ler. Porque não quero ler só quando eu estiver me sentindo no mood. Eu quero realmente encarar a leitura como algo necessário pra mim esse ano. Então, como que eu vou conseguir bater essa minha meta de ler o dobro de livros que eu nem tava conseguindo ler nos anos anteriores? Primeira coisa é acreditar em você. E eu acredito muito em mim, pois eu já fui uma pessoa muito leitora. Eu já li muitos livros sem parar, assim, terminava um livro e emendava no outro. Então, eu sei que é uma pessoa que habita em mim, já habitou em mim e eu vou recuperar essa pessoa. Então, eu acho que eu tenho essa noção, assim, de entender que eu já fui uma pessoa muito interessada por livros e eu quero resgatar essa pessoa. Outra coisa que eu acho que vai me ajudar a bater essa meta é não transformar isso em trabalho. E olha aqui eu transformando, né? Mas é diferente, eu acho que esse é um vídeo mais pra me motivar, assim, voltar aqui no final do ano e ver as metas e os livros que eu queria ler. Então, eu acho que é um vídeo mais pra me motivar do que trabalho. Então, não ter obrigação de estar sempre comentando sobre as minhas leituras, de fazer um clube de leituras, que eu sei que é algo muito legal, mas que de alguma forma vai me associar a trabalho. Eu acho que me distanciar disso, assim. E se encarar a leitura como um hobby, como algo que eu faça por mim mesma, não vou associar minhas leituras com trabalho. Outra coisa que eu acho que vai me ajudar é não pensar muito e só ir. Se eu ficar pensando muito e montar um cronograma, montar um plano de leitura, eu acho que não vai funcionar. Esse ano eu vou ler os meus 24 livros e eu vou só encarar isso, entendeu? Então, assim, uma das outras coisas que eu acho que vai me ajudar é emendar uma leitura na outra. Então, terminei um livro, já pega ali um outro livro pra ler, sem pensar muito, sem ficar analisando o cenário perfeito, só pega e vai. Tem grandes chances disso dar certo. Outra coisa que eu acho que eu quero tá mais por dentro esse ano é no universo do BookTok, é nos lançamentos, ir atrás mais desse assunto. Eu acho que tá por dentro desse universo ajuda muito e instiga muito, deixa a gente curiosa pra ler novas histórias. Eu já tô nesse comecinho de ano vendo vários vídeos no YouTube sobre leituras que me marcaram em 2023, sobre livros que eu quero ler em 2024, e eu acho que esse compilado assim ajuda muito a gente ir anotando alguns livros pra gente querer ler, sabe? Que a gente fica ansiosa assim pela leitura. Outras coisas, ler livro que me trazem conforto e ler os gêneros que eu sei que eu gosto de ler. Não quero me forçar a ler livros que eu não tô acostumada a ler, não quero me forçar a ler livros clássicos de leitura, livros que alguém falou assim, leia esse livro porque ele é muito bom. Não.
Eu vou estar dentro da minha zona de conforto esse ano. Quero ler meus romances, quero ler meus thrillers, meus suspenses, os livros bobinhos que eu gosto de ler. Ler livro que me traz conforto, seja num suspense psicológico muito doido ou num romance que você lê assim só pra passar o tempo e não vai te marcar em nada, mas vai ser uma leitura gostosa. Eu vou focar nessas leituras e é isso. Outra coisa, aprender a abandonar livros que não estão rendendo. Eu sinto que ano passado eu já fui essa pessoa, inclusive eu quase não li nenhum livro porque todos eu abandonava. Se eu sentir que a leitura não tá me pegando, que aquela história não é pra mim naquele momento, eu vou abandonar. O meu problema é que se eu abandono, eu dificilmente um dia vou pegar aquele livro pra tentar ler depois. Se eu abandonei esse ano, provavelmente não vou voltar a ler. Não vai rolar ficar ali tentando insistir numa leitura que não tá rendendo pra mim. Eu não vou conseguir bater minha meta, então assim, está demorado? Um beijinho e nos vemos aí no futuro. Outra coisa que eu acho que vai me ajudar muito é ter uma lista de livros pra ler. E eu tenho agora? Não, eu não tenho. Inclusive, eu preciso da ajuda de vocês. Comentem aí embaixo livros young adult, thriller, suspense psicológico, esses tipos de livros que você devora e tem uma narrativa que flui. Então estarei aqui de olho nos comentários de vocês, nas indicações de vocês. Indiquem livros pra eu ter uma lista e isso me ajudar ainda mais a bater minha meta em 2024. E por último, uma coisa que eu acho que vai me ajudar é manter as minhas leituras organizadas. Quando eu vejo as coisas organizadas, eu fico ansiosa pra organizar, sabe? Então assim, se eu tô com as minhas leituras bonitinhas, organizadas, escrevendo sempre o que eu tô lendo, e, enfim, eu vou ficar ansiosa pra estar sempre preenchendo isso. E aí eu acho que isso vai me ajudar. Não sei se isso funcionaria pra todo mundo, mas é uma coisa que pra mim faz muito sentido, assim. Então, vou manter minhas leituras organizadas e já eu mostro pra vocês como que eu tô organizando as minhas leituras esse ano. Esses são os tópicos que vão me ajudar a bater minha meta de ler 24 livros esse ano. Conta aí nos comentários qual é a sua meta de leitura pra esse ano. Eu vou indicar aqui 3 livros, um que vai te render altas reflexões, outro que vai te prender do começo ao fim, e o terceiro e último livro é um young adult, que você vai se apaixonar e vai te entreter muito. A minha primeira indicação foi um livro que eu li ano passado e eu gostei muito, que é A Biblioteca da Meia-Noite. É um livro que me rendeu altas reflexões, sim, e eu já vou começar com essa bomba, ó. Você teria feito algo diferente se houvesse a chance de desfazer tudo que se arrepende? Imagina só, você abriu as primeiras páginas do livro, se depara com essa bomba, e aí você já imagina o que te espera. Eu vou contar rapidinho a história desse livro e vou falar por que eu gostei tanto. A gente vai conhecer a Nora e após ela decidir tirar sua própria vida, ela se encontra na Biblioteca da Meia-Noite, que é um limbo ali entre a morte e a vida. E lá ela vai ter a oportunidade de viver todas as outras vidas que ela não viveu. É muito curioso porque quando você chega nessa parte da biblioteca, você fica querendo entender a lógica, mas é isso, assim, você mergulha na história do livro e deixa de tentar encontrar as coisas que fazem sentido. A cada livro dessa biblioteca é como se a Nora ela pudesse entrar em outras vidas dela, onde cada escolha que ela tomou em cada vida tomou um rumo diferente. E aí ela vai embarcando em cada livro e em cada vida diferente. E aí, enquanto a gente vai acompanhando a Nora na busca dessa vida perfeita, você vai entendendo que a felicidade e a tristeza, elas caminham juntas, e ficar imaginando que existe essa vida de felicidade permanente vai gerando cada vez mais infelicidade para nossa própria vida. Eu acredito que esse é um livro que vai impactar cada um de uma forma diferente e diz muito também sobre o momento que você tá na sua vida. Eu li no meu tempo, eu li bem devagar, inclusive tem umas partes que você sente meio repetitivo, meio monótono, porque é só ela descobrindo mais uma vida diferente, mas eu acho que essa repetição nas histórias e na vida, nas vidas que ela vai descobrindo, é muito importante pra você entender essa busca que ela tá inconstante. Eu terminei esse livro com muitos trechos destacados. É um livro que eu volto no meu Kindle ali e fico vendo cada trechinho que eu destaquei, e cada trecho é uma reflexão diferente. E também terminei com uma ressaca literária gigantesca. Então se preparem, já separa um outro livro que vai te tirar da ressaca literária pra ler logo em seguida desse, porque senão você vai ficar ali, ó, no limbo sem conseguir ler nada. Ele é maravilhoso e eu recomendo muito. Minha segunda indicação é A Empregada,
que não é o melhor livro de suspense que eu já li, mas foi o melhor que eu li nos últimos tempos. Esse livro eu senti que tem muita ponta solta, muitos detalhes que passam despercebidos assim pela autora, principalmente se você é uma pessoa que gosta de ler thriller, se você gosta de ler suspense, você tá acostumado a cada detalhezinho ali do livro fazer sentido, e eu senti que esse livro assim foi meio que um suspense superficial, sabe? As coisas elas são muito perfeitinhas, talvez, esse livro. Mas eu gostei muito da leitura. É um livro que te prende muito do começo ao fim e não tem como parar. Você fica curioso pra entender o que acontece nessa história. A história é o seguinte: a gente vai conhecer a Millie. Ela tá desesperada atrás de um emprego. Ela mora no carro dela atualmente. E aí ela fica sabendo que a casa da Nina e do Andrew Winchester, eles estão procurando ali uma pessoa pra trabalhar full time na casa deles, morar lá também. Eles têm um quartinho pra pessoa morar e depois ir trabalhar em período integral, enfim. Eles têm uma filhinha também, e aí a Millie vai lá, faz essa entrevista e acha a casa, assim, muito perfeita. A Nina muito perfeita, educada. E ela passa nessa entrevista e começa a trabalhar na casa deles. Só que aí, as coisas começam a ficar muito estranhas. A Nina, ela tem um comportamento muito estranho. Parece que ela faz as coisas de propósito. Tipo, a Millie vai lá, limpa a casa, aí a Nina vai lá e suja tudo de propósito. Ela começa a inventar coisa que a Millie fez e ela tem certeza que ela não fez. E aí a Nina vai lá e fala pro Andrew, o marido dela, a Millie tá fazendo de propósito isso pra deixar ela doida. Enfim, você fica muito incomodada com a história e com o que vai acontecendo. E você percebe o quanto a Nina, que é a patroa, ela é uma pessoa muito instável. E o que eu acho que mais te prende é você tentar ficar entendendo o porquê que ela tá fazendo isso. Porque não é possível que uma pessoa gratuitamente queira fazer isso. Não sabemos, a gente vai descobrir ao longo da história. E isso, você fica doida, assim. Coisas estranhas vão acontecendo nessa casa e você fica se perguntando o que está acontecendo. Quem é a doida dessa história? E é isso, gente. Eu não vou dar mais spoiler. É um livro que tem plot twist. Eu já tava meio suspeitando, né? Mas eu não vou falar mais nada, eu vou deixar aí pra vocês descobrirem. Leiam A Empregada, porque depois que eu terminei de ler esse livro, gente, eu ficava assim: oh, meu Deus, eu preciso falar sobre esse livro para as pessoas. Terceiro livro que eu quero indicar aqui foi a minha primeira leitura de 2024. Eu comecei o ano lendo, claro que a minha autora favorita, que é a Colleen Hoover. E um livro que eu não tinha lido dela ainda era Até o Verão Terminar. E aí eu decidi encarar ele. Eu amo os livros dessa autora, eu devoro sempre. São livros que nem sempre me marcam, inclusive tem vários livros que eu li, eu nem lembro que eu li, as histórias se cruzam, mas são livros que eu sempre aprecio a narrativa e gosto daquele momento que eu tô ali lendo, sabe? Então falei assim, pra começar o ano sem erros, vamos de Colleen Hoover. O que eu amei nessa história foi a narrativa, como sempre, a construção dos personagens. Você fica ali querendo decifrar os personagens, porque eles são muito misteriosos. E o cenário também que acontece é no verão, é numa casa de praia, sabe? Então é gostoso de ler. O nome dos protagonistas é muito confuso, então eu vou falar aqui do jeito que eu acho que se fala. A leitura já começa com um baque, porque a mãe da protagonista, a Bea, morre de overdose no trailer que elas moram juntas. E aí, quando isso acontece, a Bea, ela se vê numa situação que ela precisa mudar toda a sua vida, porque ela vai ser despejada desse lugar que elas moravam. E a única pessoa que ela consegue recorrer é o pai dela, o pai biológico dela, que ela não fala e não vê faz anos. Então ela decide ligar pro pai dela. Ela nem tem telefone, pra vocês terem ideia, assim, da situação que a Bea se encontra. Logo no começo do livro, assim, você sente, você consegue entender a situação dela. E eu acho que é muito comovente tudo, assim, a transformação da personagem, o amadurecimento, enfim. Aí ela liga pro pai dela, pede ajuda, pergunta se pode passar o verão com o pai. E aí, nisso, ela descobre que o pai dela se casou com uma mulher. E essa mulher, ela tem uma filha que tem meio que a idade da Bea também. E aí, ela vai encontrar o pai dela, viaja, deixa tudo pra trás. Quando ela encontra o pai dela, descobre que esse pai tem uma casa na praia que é maravilhosa, riquíssima. E aí, ela vai passar o verão com o pai, a madrasta
e a meia-irmã dela. E aí, nessa casa, ela acaba conhecendo o seu misterioso vizinho, que é o Samson. Não sei como fala esse nome, mas é o Samson. Eu vou falar Samson. Aí, no decorrer da história, a gente vai conhecendo mais a Bea e todas as dores que ela carrega e por que ela é uma pessoa tão fechada. Você vai entendendo mais a personagem. E, em paralelo, ela vai conhecendo também esse personagem que é o vizinho misterioso, que é o Samson, que mora numa casa, né? A casa vizinha dela, uma casa maravilhosa. E ele também é dono de outras várias casas na praia, porque ele é de uma família super rica, os pais dele alugam casas, enfim. Você vai entendendo, assim, o que tá acontecendo, tentando entender, porque é tudo muito misterioso. E aí você fica ali naquela curiosidade de, gente, por que eles são tão fechados? O que tá acontecendo? E enquanto isso, eles vão se conhecendo. E aí a Bea, ela fica confusa, assim, muito insegura de ser que é cheia de privilégios, que é o Samson. É uma pessoa super rica, super fora da realidade que ela vive. E ao mesmo tempo ela consegue ver tanta semelhança entre os dois. Ela fica muito confusa com isso. Eu amei a narrativa, eu amei o quanto você devora a história, o quanto você se apega aos personagens. E gostei muito também da construção dos outros personagens que não são os principais. A meia-irmã dela, ela é só que você quer amigar, sabe? Você quer ser amiga dela. Tem todo um amadurecimento dos personagens e isso eu acho muito incrível nas histórias que a autora constrói. E essas foram as minhas 3 indicações. Vamos lá então pro tópico de como se organizar com as leituras. Eu comentei que eu acho que é algo que vai me ajudar ainda mais a bater minha meta, né, em 2024. Ter sempre as leituras organizadas, escrever uma breve sinopse sobre elas, um review. E aí eu vou contar como que eu tô me organizando esse ano. Não li muitos livros ainda, né, estamos aqui em janeiro. Eu li um livro só e tô na minha 2ª leitura. Mas como que eu tô organizando isso, né? Eu não quero complicar, não quero fazer um reading journal, não quero fazer nada que eu acho que vá me consumir muito tempo. Quero que seja algo prático. Uma coisa que eu uso todos os dias é meu planner, e é um lugar que eu gosto muito de relembrar depois. Um lugar que eu gosto sempre de sinalizar qual leitura é a minha leitura do momento. Quando eu começo a ler um livro, eu sempre sinalizo no meu planner. Eu tenho ali o meu padrãozinho de sinalizar qual é a leitura da vez. Nesse planner desse ano, eu decidi usar as últimas páginas, que tem ali algumas páginas pra você fazer anotação, fazer lista, enfim. Eu decidi usar essas últimas páginas pra fazer uma lista de todos os livros que eu li e ali ter reunido tudo, sabe? No papel. No digital eu já chego lá. E além de anotar o nome do livro, a autora, eu também quero colocar quantas notas eu dei, quantas estrelinhas. Então eu já fiz isso com a minha primeira leitura. E eu acho que eu só vou anotar lá os livros que eu realmente ler, então depois que eu terminar a leitura. Porque senão acho que vai ter livro que eu vou abandonar no caminho, eu não quero deixar nesse meu registro. Assim, no papel vai ser isso, anotar no planner, sinalizar ali o dia da semana e também na minha lista no final do meu planner. Ano passado eu tentei usar o Notion pra me organizar. Eu acho que me deixou muito empolgada no começo, mas eu não me adaptei muito bem. E uma dessas páginas, né, um desses segmentos do meu Notion era organizar as leituras. Leitura, filme, série que eu vi, eu queria anotar tudo lá. Eu nem usei o Notion, era tão complexo, assim, ia me tirar tanto tempo pra eu fazer cada anotação, que eu acabei desistindo. Ficou linda a minha página de organização de leituras, tinha ali espaço pra você colocar a capa do livro, o gênero, era, gente, perfeitinho, era como eu queria que os aplicativos de livro fossem. Mas eu não consegui me adaptar. Eu tentei ali, eu anotei acho que um livro só e 2 livros que eu queria ler. Decidi abandonar e não quero me colocar essa tarefa, sabe? Sempre que terminar um livro, parar tudo e ficar registrando. Eu acho empolgante, mas talvez eu ache empolgante só no começo, sabe? Aí depois eu enjoo e canso. Então assim, como que eu vou me organizar digitalmente? Vou anotar tudo no bloco de notas. A coisa mais simples que eu consegui pensar foi isso. Então, abrir o bloco de notas e ter ali livros lidos em 2024, anotar o nome do livro, o nome da autora, quantas estrelinhas eu dei e fazer um review pra mim mesma. Não esperando que ninguém leia, escrever spoiler, escrever o que eu achei, escrever, inclusive, final de livro, porque eu sempre esqueço. Então, assim, falar assim, eu gostei desse livro porque no final a fulana morre.
Tipo assim, sabe? Quero escrever isso pra Paty do futuro poder relembrar. E além disso, digitalmente, o que eu quero fazer é anotar no Scooby. Eu não acho o melhor aplicativo de todos os tempos, só que eu acho que ele já melhorou muito do que ele era antes. Eu tô tentando usar mais o Scooby, assim, pra sinalizar pelo menos os livros que eu li e o que eu tô lendo, e também deixar ali uma lista de livros que eu quero ler. Mas eu ainda tô meio noob, assim, no Scooby, eu não entendo direito. Parece que tudo que eu marco, sinalizo, aparece na minha timeline, sabe? Eu não quero, deixar ali registradas as coisas, tudo, pra todo mundo ver e ver minhas atividades, eu não sei. Acho confuso, mas estou tentando me organizar. Eu lembro que eu tentei o Goodreads, mas era tudo em inglês também, e eu fico irritada. Fico irritada porque eu quero ver os negócios em português, eu quero ver resenha em português, eu quero ver sinopse em português, entendeu? Quero saber se o livro já tem em português. Mas, enfim, estarei no Scooby insistindo. E se você tem algum método de organização de leitura, eu quero muito saber. Deixa aí nos comentários pra eu me inspirar também. E quem sabe não adicionar isso na minha organização desse ano. Quero saber o que vocês acharam desse vídeo. Se leitura é um tópico que vocês acham que vão abraçar em 2024. Eu acho que eu encarei esse ano muito como um ano pra eu conseguir fazer coisas mais por mim mesma. E eu queria muito conseguir adquirir hobbies esse ano, mas eu não posso colocar coisas muito distantes pra mim, sabe? Então, eu acho que leitura é um hobby que pode ser hobby, sabe? Que não precisa ser trabalho e que vai entrar nessa categoria de fazer coisas por mim mesma. Fico muito empolgada quando eu vejo conteúdo sobre isso, então eu achei que seria legal trazer um vídeo sobre esse assunto, pra quem sabe empolgar vocês também a explorar esse lado de vocês esse ano. Pesquisando sobre esse assunto, né, no YouTube principalmente, eu vi um desafio que é lendo por 24 horas, e aí a pessoa faz um vídeo no canal, que é ela mostrando lendo livros em 24 horas e cronometrando e tendo os reacts ali ao vivo, e eu achei isso muito legal. Quem sabe eu não faça esse desafio aqui, eu encare esse desafio. Comentem aí livros que vocês acham que seria muito legal de participar desse desafio. Então, assim, livros que não sejam muito longos, nem muito complexos, mas sim livros que vão render boas reações. Pensem e comentem aí que eu quero saber as indicações de vocês. Esse ano eu tô bem presente aqui no YouTube, então eu espero ver bastante vocês por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!